Muito bom dia para você e vamos aqui ao nosso texto de hoje, voltando para uma literatura do Augusto Cury chamado 10 Leis para Ser Feliz, um livrinho aqui bem interessante da editora Sextante. Ferramentas para se apaixonar pela vida. Já lemos aqui alguns capítulos, alguns pedaços. Hoje a gente vai falar da 8ª lei, que se chama Trabalhar Perdas e Frustrações. E aí ele fala um pedacinho do início aqui da introdução. Ser feliz não é um acaso do destino, mas uma conquista existencial. Esse capítulo, assim como todos os outros, são vários textinhos. A gente lê só um pedaço dele, né? E eu sugiro muito que você obtenha esse livro, ou pegue emprestado, ou compre e estude essas 10 leis. Então vamos lá, vamos ver o que acontece aqui nessa 8ª lei de trabalhar perdas e frustrações. Então aqui diz o seguinte: trabalhar as perdas e frustrações é superar as dores da existência e usá-las para amadurecermos e não para nos destruirmos. É repensar nossas dificuldades, ver por outro ângulo nossas decepções, é poder esculpir a personalidade mesmo não sendo um grande artesão. É ter coragem para vencer, mas humildade para viver. É ter consciência de que a vida é uma grande escola, mas pouco ensina para quem não sabe ser aluno. É ser um eterno aprendiz. Sem trabalhar perdas e frustrações, a vida alterna-se entre momentos felizes e períodos de profundo sofrimento. E ainda tem uma outra frase no final que eu acho muito legal também, que é: a vida é bela, mas tem obstáculos imprevisíveis. Esse trecho aqui eu peguei por acaso agora, na hora que eu abri o livro. Já caiu na 8ª lei. A minha ideia era comentar uma outra coisa no dia de hoje, dando andamento e prosseguimento ao que a gente falou no dia de ontem, sobre os sonhos da sua vida. Mas, de certa forma, isso aqui está bem ligado também. Porque em muitos momentos, os nossos sonhos nos escapam, e aí isso pode ser o resultado de uma perda. De repente você pensou em fazer algo, não conseguiu, e você se sentiu num processo de perda. Aquele sonho que você queria tanto não se concretizou. E aí você pode ter a sensação de tempo perdido, de investimento que você fez também perdido. Mas o que a gente tem que entender, basicamente, que foram experiências que você passou nessa fase da sua vida e que te trouxeram, antes de mais nada, crescimento, como ele fala aqui. A gente tem que entender que somos um eterno aprendiz nessa escola. É ter consciência de que a vida é uma grande escola, mas pouco ensina para quem não sabe ser aluno. O tema que eu ia trazer hoje, e que eu ainda vou fazer um estudo no futuro, é um tema que fala dos micro momentos que você tem e que te abrem grandes possibilidades. Isso a gente vai falar com mais detalhes muito em breve. É um texto que eu estou escrevendo, que é uma coletânea de outros textos, mas que tem um significado muito forte, na minha vida principalmente, a partir do momento que você observa os micro momentos da sua vida que geram oportunidades. Isso é um tema para outro podcast, mas esses micro momentos também nos levam a entender as nossas perdas e as nossas frustrações. Então, na reflexão de hoje, para você que está pensando sobre
várias coisas que a gente está falando aqui, e eu tenho recebido feedbacks muito bons com relação aos textos e com relação às reflexões que fazem muita gente sair um pouco da sua rotina, do automatismo do dia, e começam a questionar um pouco sobre a sua existência mesmo nesse mundo caótico, né? Então tem pessoas que estão falando para mim aqui que realmente pararam um pouco, refletiram um pouco sobre tudo aquilo que a gente está falando, e isso trouxe mais clareza, mais luz àqueles temas que estão um pouco meio que escondidos na sombra. E o que eu quero trazer para você de reflexão? Entender, antes de mais nada, que as perdas e as frustrações vieram para o seu crescimento, né? Vieram para te colocar num patamar mais elevado. Porque até mesmo a pior da situação que você passar, negativamente falando, ela vai te trazer um crescimento. O mínimo que você tem que aprender com isso é que você não vai repetir essa mesma situação, né? Lembrando que se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado ou pior. Mas nesse caso, o que vale aqui a gente entender é que o seu desenvolvimento, a sua melhoria contínua, né? A sua porcentagem de melhora na vida vai depender muito de análise das perdas que você tem agora. Por que você não pode ignorar isso? Porque isso é um chamado para você evoluir nessa vida. Se você não acredita numa outra vida, se você acha que tudo acaba aqui no momento em que você morre, piorou um pouco a sua situação, porque você tem apenas esse período para você se reorganizar, se aprimorar e aprender. Agora, se você tem aí a crença em outras vidas, seja numa vida eterna, né? Ou seja numa vida após a morte, que você reencarna e você volta, você vive novas experiências, então você vai ter ainda mais chances de melhoria. Então, dependendo da sua crença, você tem mais ou menos urgência na melhoria da sua pessoa. Não quer dizer que você vai deixar tudo para depois, caso você acredite que vai voltar várias vezes, não é isso. Faça aquilo que você tem que fazer agora como sua missão, como seu processo de vida, que a gente chama aqui de processo reencarnatório. Não adianta deixar para depois, tá? Não adianta você deixar o seu dever de casa para depois, que você vai ter que repetir a lição, como numa escola. Como ele fala, a gente tem que ser um bom aluno para aprender nessa escola da vida, tá? Então essa foi a reflexão de hoje. E não é para ficar triste também porque você perdeu coisas e teve frustrações, porque isso vai acontecer. De algum jeito você vai sofrer isso, né? Se não fosse assim, você também não cresceria. Então não existe uma redoma de vidro que te protege das perdas e das frustrações. Isso é benéfico para a sua vida e você precisa entender que nesses períodos em que as coisas estão caminhando de uma forma positiva para você, que você tenha essa sensação de que está construindo algo, está construindo uma fortaleza, está construindo um caminhar mais seguro, para que quando tiver um obstáculo pela frente, você não sofra tanto, né? Então existem momentos na nossa vida, e no final do texto ele fala muito bem. Se você não trabalhar as perdas e frustrações, a vida alterna-se entre momentos felizes e períodos de profundo sofrimento. E é o que a gente vê, pessoas totalmente imersas em profundo sofrimento. E esquecem que em algum momento passado ela teve momentos felizes, ela teve momentos agradáveis, ela teve momentos que trouxeram um bem-estar. Então, toda vez que você estiver nesse profundo sofrimento, como diz o texto do Augusto Cury, você tem um recurso muito importante, que é a sua memória positiva de coisas que você passou na sua vida, que foram boas. Eu duvido
que você não tenha sequer momento que seja positivo na sua vida. Então busque isso dentro da sua memória. Entenda que aquele momento te fortalece. E se você trouxer para a sua vida atual aquele sentimento de momento positivo, qualquer sofrimento profundo começa a ficar um pouco mais raso e você enxerga uma luz no fim do túnel. E essa luz, vale a pena dizer que não é um trem vindo em sua direção. É uma luz mesmo de abertura de caminhos. É isso aí. Para você que me acompanha, eu desejo um excelente dia e que tudo aconteça da maneira como deve acontecer na sua vida no dia de hoje. Tá tudo andando de acordo com o planejado. Eu torço para que tudo dê certo na sua vida, torço para que tudo continue fluindo e caso você esteja em dificuldade, lembre-se desse pequeno trecho da nossa fala. Você tem dentro de você alguma memória boa. Pare um pouco, faça uma respiração profunda, traga esse momento, respire esse momento e entenda que a sua vida ela tem altos e baixos e a coisa vai melhorar, tá bom? Deixo aqui um excelente desejo de dia para você e que tudo corra bem. E eu te vejo no próximo texto, aqui no podcast Caminhos na Vida. Um grande abraço e até breve.